Olá, eu sou a professora Gabriela. No momento da gravação desse vídeo, eu estou atuando como professora no Cefet Minas, campus Leopoldina, e nós vamos dar prosseguimento na videoaula de hoje, na nossa segunda videoaula sobre engenharia de requisitos. Nessa aula, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre delimitar o sistema e o contexto do sistema. Essa aula é específica para os meus alunos do curso de modelagem de sistemas do Cefet, mas ela também pode ser assistida por pessoas que tenham interesse nesse assunto de modelagem de sistemas e de engenharia de requisitos. Então vamos lá. Essa aula, a gente vai começar com os objetivos dela, algumas definições, tal como sistema, contexto, limites. Depois a gente junta todas essas definições, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como delimitar os limites, tanto do contexto quanto do sistema. Vou citar brevemente dois diagramas que podem ser utilizados para essa representação de sistema e limites. Por fim, eu trago as referências e os créditos dessa videoaula. Bom, e quais são os objetivos dessa aula? Eles são dois objetivos bem específicos. O primeiro é que vocês possam conhecer o que é o limite do sistema, o que é o contexto do sistema e o que é o limite do contexto do sistema. Tá ok? Não só conhecer esses conceitos, como também conseguir dominar e utilizar esses conceitos, para o desenvolvimento, para a engenharia de requisitos do projeto de vocês. Bom, partindo agora para as definições dessa videoaula, a primeira definição que a gente precisa ter conhecimento é a definição de sistema, tá? Sistema, de uma forma geral, nada mais é do que um princípio para a ordenação e para a estruturação de coisas, De forma ampla, de forma geral, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no sistema eleitoral brasileiro. É a forma de organização de eleições no Brasil. Eu tenho também, por exemplo, o sistema respiratório, É a forma de organização e de ordenação do nosso sistema respiratório. Tenho também, por exemplo, o sistema solar, tá? Então, de uma forma geral, uma forma bem ampla, sistema nada mais é do que uma forma de organização e de estruturação das coisas. E trazendo o conceito de sistemas, para a informática, para a computação, o que vem a ser sistema, Aí, sistema passa a ser um conjunto coerente e delimitável de componentes que, por ações coordenadas, fornecem serviços, Então, quando eu trago o conceito de sistemas para a informática, eu passo a ter aí esse conjunto aí de componentes que, de forma coordenada e organizada, vão fornecer serviços. Aí eu já tenho outros tipos de sistema, como, por exemplo, o sistema acadêmico que vocês usam hoje para estudar, o SIGA. O sistema bancário, que a gente consegue fazer diversas transações bancárias, ok? Então, precisa ficar bem claro o que é sistema de forma geral e o que é sistema na área da informática, na área da computação. O nosso objetivo aqui na disciplina, e no canal especificamente, é voltado para sistemas na área da informática, da computação. E aí, especificamente, em sistemas nessa área, o que a engenharia de requisitos se preocupa? A engenharia de requisitos, ela vai estar focada aí na especificação dos requisitos para esses sistemas, Ela vai estar focada em quais são os componentes que vão estar fazendo parte desse software, quais são os elementos técnicos, tais como hardware, dispositivos, sensores, que vão fazer parte desse sistema, quais são os elementos organizacionais desse sistema, como, por exemplo, pessoas, posições, processos, certo? Então, a engenharia de requisitos ela vai se preocupar justamente em levantar esses requisitos do meu sistema, ok? E aí, é importante ressaltar também que um sistema ele pode ser composto por outros sistemas, tá? Então, vários sistemas podem compor um sistema e um sistema pode ser composto por mais de um sistema, tá ok? Então, portanto, componentes ou serviços de um sistema também são considerados sistemas, porque eu posso ter essa questão de um sistema dentro do outro, um sistema fazendo parte de um outro, um sistema se comunicando com um outro sistema, tá ok? Vamos partir agora para a nossa segunda definição, que é a definição de limite do sistema. Ou seja, é uma fronteira que eu vou ter entre o meu sistema, tá? Sistema na área de informática, na área de computação, e o seu entorno. O que diz esse limite? Esse limite é justamente o que vai separar ali o que é realidade, que pode ser modificado pelo meu sistema, a realidade que pode ser modificada pelo meu sistema e a realidade que não pode ser modificada pelo meu sistema.
Então, vamos lá. Eu tenho um ambiente, tá? Que existe, eu vou colocar um sistema ali dentro daquele ambiente. Então, eu vou ter um limite dentro desse ambiente. Um limite que o meu sistema vai ser capaz de mexer, de alterar, de modificar. E um limite fora, né? O que está fora desse limite, que é aquilo que o meu sistema não vai ser capaz de alterar e de modificar, tá? Então, o limite é justamente essa fronteira aí entre o que o meu sistema vai ser capaz de modificar e o que ele não vai ser capaz de modificar. Terceira definição, muito importante, contexto, tá? De forma ampla, de forma geral, o contexto, ele é a rede de pensamentos e significados necessários para a compreensão de fenômenos ou enunciados. Nada mais é do que, assim, situações que vão estar ligadas ali a um fato ou circunstância, né? De forma ampla, de forma geral, vocês já podem ter ouvido frases do tipo: ele comentou sobre o contexto social da ditadura, ou seja, sobre os fatos, sobre as circunstâncias que estavam relacionados à ditadura. E se eu trago, né, essa questão do contexto para dentro da área de engenharia de requisitos, aí contexto está relacionado à parte do sistema, né? Desculpa. Contexto está relacionado à parte do ambiente que é relevante para compreensão e para desenvolvimento do meu sistema. Então, o contexto dentro de engenharia de requisitos é aquela parte do ambiente do meu sistema que é relevante para eu compreender o meu sistema e os meus requisitos. E aí, nessa segunda definição aí, né, a gente fala que eles chamaram de contexto do sistema, ou seja, são todas as partes que são interessantes e tão relevantes para o funcionamento, para o desenvolvimento do meu sistema de fato. Tá? Então, assim, de forma mais clara, né? O contexto do sistema nada mais é do que a parte do ambiente de um sistema que é relevante para a definição, bem como para o entendimento dos requisitos de um sistema a ser desenvolvido. Ou seja, é aquilo que é relevante no meu ambiente para eu definir e para eu entender os requisitos do meu sistema. E aí eu também vou ter um limite nesse contexto. A gente discutiu um pouquinho atrás, né, que eu tenho o limite do sistema. O limite do sistema é o limite entre aquilo que meu sistema vai ser capaz ou não de alterar, aquela fronteira. E aqui eu trago a definição do limite do contexto, tá? Ou seja, eu tenho um limite que separa a parte relevante de um ambiente da parte irrelevante, ou seja, tem coisas ali no meu ambiente que eu não preciso saber, porque ela não vai influenciar no sistema a ser desenvolvido. Então, contexto no qual o meu sistema está inserido, muitas coisas ali vão ser importantes para o meu levantamento de requisitos, para o desenvolvimento do meu sistema. Mas muitas coisas daquele contexto também não vão ser relevantes. Então, por isso, eu preciso traçar também esse limite desse contexto. O que eu preciso entender desse contexto, o que eu não tenho necessidade de considerar, tá ok? E aqui eu tenho uma figura que eu gosto muito, que deixa muito clara essa questão de limite de sistema, limite de contexto, tá? Essa bolinha preta aí no interior é o meu sistema, tá? O sistema. Então, o sistema, ele tem ali o limite dele. Em volta do meu sistema eu tenho um limite tracejado. Então, assim, o meu sistema, ele está dentro de um contexto, tá ok? Então, eu tenho um limite ali entre o que o meu sistema vai ser capaz de fazer e o que ele não vai ser capaz de fazer com relação a esse contexto, tá? Então, eu tenho, olha, em volta do meu sistema todo o contexto no qual ele está inserido, mas ele só vai ser capaz de atuar dentro do limite do sistema, tá ok? Só que o contexto no qual ele está inserido é muito maior do que o próprio sistema, né? Então, em volta do meu sistema, eu tenho o contexto do sistema, ou seja, que são aquelas situações que estão ligadas, né, ao desenvolvimento do meu sistema. Porém, eu também tenho um limite nesse contexto. Nem tudo que está no meu ambiente é relevante para o meu sistema. Então, em volta do contexto, eu tenho o limite do meu contexto. Ou seja, eu tenho situações do meu ambiente que são relevantes, que eu não preciso saber, entendeu? Que não são necessárias para o desenvolvimento e para a engenharia de requisitos do meu sistema. Então, em volta do contexto, eu vou ter aí o limite do meu contexto. Então, em volta do sistema eu tenho o limite do sistema, em volta do contexto eu tenho o limite do meu contexto. E, por fim, né, por fora de tudo, englobando tudo, aí eu tenho o meu ambiente, né? E aí eu vou ter partes desse ambiente que não cabe aí
um esmiuçamento, não cabe que eu detalhe, né, essa parte relevante do meu sistema, que é justamente essa zona aí que está mais por fora dessa figura. Tá ok, pessoal? E aí, quando eu estou falando de sistema, de contexto e de limites, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai entrar agora num tema que são justamente as minhas fontes de requisitos, né? Como que eu vou descobrir o que o meu sistema precisa ter, o que ele precisa fazer? Então, essas fontes e as justificativas dos meus requisitos do meu sistema vão estar justamente dentro desse contexto. Então, tudo que eu preciso, né, para levantar os requisitos, para fazer a engenharia de requisitos, né, eu vou ter que buscar dentro desse contexto, né, e não fora do limite do contexto, né? E o que vão ser essas fontes aí de requisitos? Elas vão ser o conjunto aí de todos os aspectos do meu contexto, né, que dão início ou que influenciam na definição dos meus requisitos. E aí alguns exemplos, né, desses aspectos potenciais aí que podem estar facilitando, né, no desenvolvimento dos requisitos do meu software. O primeiro são as pessoas, né? Quais pessoas estão envolvidas nesse contexto do meu sistema, né? Que a gente pode chamar aí essas pessoas de stakeholders, né? Ou grupos de stakeholders, que são os interessados aí no desenvolvimento do meu sistema. Quais são os sistemas em operação nesse contexto? Eu posso ter outros sistemas, como eu disse lá no início, né? Que vão estar integrando com o meu sistema. Quais são os processos, né, de negócio, técnicos ou físicos, que também vão fazer parte desse sistema? Quais são os eventos que são necessários que eu estude, que eu analise para desenvolver o meu sistema? E quais são os documentos, né, normas, regulamentos, documentações que estão envolvidas aí nesse contexto do sistema? Então, esses 5 aspectos aí do contexto, pessoas, sistemas, processos, eventos e documentos, eles influenciam ou podem ser influenciados pelo sistema que eu vou estar desenvolvendo, tá? Então é muito importante vocês terem conhecimento desses 5 aspectos que estão ali dentro daquela parte que eu mostrei, que é o contexto do meu sistema. E aí, qual que é a função do limite do sistema, tá? Limite do sistema. O sistema é o menorzinho, a bolinha preta mais no centro. A função do limite do sistema é eu definir quais aspectos vão ser cobertos pelo sistema planejado e quais vão ser simplesmente parte do ambiente, certo? E já a função ali do meu contexto do sistema, o contexto está em volta do sistema, né? É identificar a parte do ambiente, que é o todo, que vai ter a relação estreita ali com o sistema que eu vou estar desenvolvendo, ok? E aí, por isso que é tão importante, pessoal, a gente está determinando aí quais são esses limites, tanto do sistema quanto do contexto. Muitas vezes vocês vão perceber também, né, que delimitar o sistema de delimitar o limite do sistema, a gente só consegue fazer isso mais lá para o final do processo de engenharia de requisitos, tá? Porque muitas vezes as funcionalidades não estão tão claras, né? As funções e as qualidades, né? Elas ainda não são tão bem conhecidas. Então, muitas vezes a gente só vai conseguir traçar esse limite mais lá para o final desse processo de engenharia de requisitos, tá? E aí, nesse ponto, a gente traz o conceito aí de zona cinzenta. Zona cinzenta. Vocês vão perceber que eu tenho zona cinzenta tanto para o limite do sistema quanto para o limite do contexto. Ou seja, é uma parte ali que eu não consigo ainda mensurar, não consigo ainda delimitar no início da minha engenharia de requisitos, tá? E aí é muito importante, pessoal, a gente deixar claro que além de ter deslocamento no limite do sistema, ou seja, mudar um pouquinho, né, o limite do meu sistema dentro dessa zona cinzenta, eu também posso ter modificação da própria zona cinzenta dentro desses limites, tá? Por exemplo, né, aqui ao final eu tenho aqui um exemplo. Ao se constatar que deslocando-se o limite do sistema, outros aspectos do sistema passam a assumir maior importância. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, trazendo novamente essa figurinha, a referência da figura está aqui, vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Vamos supor que antes, né, eu tinha ali o meu sistema, né, o limite do meu contexto, o limite do meu sistema. Só que nessa linha tracejada aí, eu tenho a minha zona cinzenta, né, que é algo que eu ainda não consigo especificar.
tá? Então, eu posso ter deslocamento dos meus limites do sistema e da própria zona cinzenta de acordo com a alteração dos meus requisitos. Um exemplo bem claro disso é, antes o meu sistema ele tinha um limite muito bem definido ali, só que de repente surge uma determinada norma, uma determinada regra que antes não existia. Então tinha toda uma área ali cinzenta que eu não conhecia, que agora eu preciso conhecer, então eu preciso fazer um deslocamento do meu limite de sistema ali dentro dessa área cinzenta, e bem como essa zona cinzenta ela também pode sofrer alterações, né, de acordo com as alterações do meu ambiente, porque o ambiente ele não é estático, né? Então eu posso ter essas variações aí de limites e de zona cinzenta, tá ok? Não é uma coisa estática, não é uma coisa imutável, tá? Isso pode sim sofrer alterações e muitas vezes a gente vai conhecer isso só lá no final do processo de engenharia de requisitos. Tá? E aí, pessoal, o limite do contexto, tá? Antes a gente estava falando do limite do sistema. O limite do contexto, ele também pode mudar com o passar do tempo, né? E também, né, o próprio limite do contexto também vai ter a zona cinzenta dele aí, como eu mencionei anteriormente. Pode ter coisas dentro do meu contexto que antes eu não conhecia e agora eu preciso conhecer, e assim por diante. E só para terminar essa aula de hoje, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho de dois diagramas que são muito úteis para definir esses limites de sistema e de contexto, tá? Aí são dois diagramas chamados diagramas de caso de uso e diagramas de fluxos de dados. Eles são utilizados aí para documentar, né, o contexto do sistema, principalmente os limites do sistema e do contexto. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses diagramas, né? O primeiro diagrama é o diagrama de fluxo de dados, ou DFD, tá? Que eu consigo especificar nele quem são fornecedores e quem são consumidores de informação no meu sistema, tá? Eu consigo mostrar a origem e destino do fluxo de dados nesse sistema, considerando o ambiente no qual ele está inserido. Aqui eu tenho um exemplo, né? Que eu tenho um agente externo, que é o meu cliente, tá? Esse meu cliente, ele faz um pedido, né? O meu sistema registra esse pedido com base em fontes de dados externas, né? Desse cliente. Após isso, né, ele emite um comprovante para o meu cliente e armazena também esses dados de pedidos num depósito de dados. Então, o diagrama de fluxo de dados é um diagrama usado nessa parte de modelagem de contexto, né, e de limite de sistemas. Ele também é chamado de DFD, né, que é a abreviatura, né, de diagrama de fluxo de dados. E o nosso segundo diagrama que é usado nesse contexto aí, né, nessa parte de delimitar o sistema, a fronteira do sistema e a fronteira do contexto, é o diagrama de casos de uso, também chamado de DCU, que é a abreviatura de diagrama de casos de uso, tá? E aqui nesse diagrama a gente consegue ver muito claramente, né, quais são os atores envolvidos no contexto do meu sistema, né, igual aqui eu tenho, por exemplo, o meu cliente, né, o sistema bancário, eu tenho outros dois atores aqui também, eu consigo delimitar a fronteira do meu sistema através dessa linha aqui, tá ok? As relações desses atores, né, com as funcionalidades do meu sistema, que são essas elipses, que são os próprios casos de uso, tá ok? E bem como a relação entre os próprios atores dentro do meu sistema. Não se preocupem que essa parte de diagrama de casos de uso a gente vai ver mais para frente com muito mais detalhes, porque esse diagrama especificamente ele vai ser muito usado e ele é muito importante dentro do contexto da nossa disciplina. Tá ok, pessoal? A principal referência que eu usei para a elaboração dessa videoaula é o próprio Syllabus do IREB. Vou deixar o link aqui para quem quiser ter acesso a ele na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, por favor, deixem para mim também aqui nos comentários, tá ok? Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, e eu agradeço aí pela oportunidade. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!